Tá, gente, então assim, ó, vamos tratar aqui da questão da escravidão no Brasil, tá? E a escravidão e a abolição e causas da escravidão, processo de abolição e as consequências disso tudo. Esse vídeo vocês vão assistir e eu vou mandar perguntas para a escola e essas perguntas vocês vão responder baseadas nesse vídeo. Então pegue o vídeo, assistam, volte lá no ponto onde eu falei determinado tema que vai aparecer na questão e, né, e olhem ele com paciência e dedicação. E essas questões vão ser devolvidas para a escola daqui a, sei lá, 15, 20 dias, tá? Então vamos lá. Abolição da escravatura. Primeiro, o que é escravatura? Escravatura é escravidão. A escravidão dos africanos na América, no caso aqui nosso no Brasil, tá? Que durou desde o início da colonização do Brasil, lá em 1500, 1600, até 1888. Então são ali 300 anos de escravidão, façam as contas, é quase 400 anos de escravidão. Nesse período de 500 anos da história do Brasil, hoje com 520 anos de história do Brasil, mais ou menos durante mais ou menos 400 anos, as únicas pessoas que trabalharam nesse país foram os escravos trazidos da África. Trazidos como caçados e acorrentados em navios negreiros e trancados em senzalas e trabalhando. E esse era o povo trabalhador do Brasil durante praticamente 400 anos. Existia na cultura brasileira do século 17, 18, 19, de que trabalhar era coisa de escravo. Então, o rico branco, ele não trabalhava, ele abominava o trabalho era para inferiores, para escravo. A mentalidade do brasileiro se formou dessa forma. Esse escravo trabalha onde? Ele trabalha em tudo, principalmente no latifúndio. O Brasil, ele formou, na sua colonização, ele vai formar grandes fazendas. As primeiras famílias que vão se formar no Brasil de portugueses que vieram colonizar, que mataram os indígenas e que construíram as primeiras propriedades de terra, esse latifúndio ele é erguido a partir do trabalho escravo. Tá? Então, a gente pode dizer, sem medo de errar, que a riqueza do Brasil, concentrada na mão dessas poucas famílias, 12, 13 famílias, mas a riqueza do Brasil foi erguida a partir do trabalho escravo. O Brasil de hoje, ele é um país rico, com riqueza concentrada na mão de alguns, a partir do trabalho escravo. O que vai acontecer na Europa no século XIX? Principalmente na Inglaterra, a Europa se industrializa, a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial na Inglaterra, ela começa a se expandir pela Europa e ela quer, como nasce o capitalismo ele tende a crescer e se tornar global e formar dinheiro. Então, as empresas inglesas, elas querem esse mercado aqui, que é o Brasil, que é a América, eles querem vender as máquinas que estão produzindo para nós e eles querem também pessoas que consumam esses produtos. A escravidão e o latifúndio são modelos que não fazem sentido no mundo capitalista que está surgindo lá no século XIX. Não faz sentido, em pleno capitalismo, Revolução Industrial, a Ford, a General Motors, os carros, as fábricas, e o Brasil aqui com escravos produzindo melaço e sei lá, e cana de açúcar e plantando café. Esse país agrário com força de trabalho escravo não faz mais sentido. Então começa uma grande pressão do governo inglês no imperador brasileiro, Dom Pedro II, para que ele liberte seus escravos e industrialize, permita que o Brasil se desenvolva, se industrialize, mas há uma pressão externa dos ingleses e há uma pressão interna dos latifundiários, que é quem manda no Brasil.
Quem manda no Brasil são os latifundiários, os donos das terras. Quem manda no governo, em qualquer forma de governo que o Brasil tiver, são os latifundiários. Então, de um lado, Dom Pedro II tinha uma pressão dos ingleses que queriam que o Brasil comprasse suas indústrias, suas máquinas. Do outro lado, internamente, o Dom Pedro tinha uma pressão dos latifundiários que não queriam abrir mão dos seus escravos, não queriam sair daquela... Porque eles estavam muito ricos e eles estavam pouco se lixando se o país ia ser uma porcaria miserável, atrasada. Eles queriam manter a riqueza deles, continuar aquele sistema fácil de escravidão. Então, para resolver isso, o Dom Pedro II faz uma viagem, deixa o pepino na mão da filha dele, a princesa Isabel, e ela vai lá e assina a Lei Áurea, que decreta o fim da escravidão no Brasil. Vários fatores. Primeiro, que há todo um processo lento que vai levar a Lei Áurea, né? O movimento abolicionista. Alguns abolicionistas acham abominável um país grande como o Brasil possuir escravidão, escravos e seres humanos naquela condição miserável. Dentro desse movimento está o Castro Alves, que eu mandei as poesias dele para vocês, né, e vocês me devolveram explicando. Há outros abolicionistas que têm medo que aconteça no Brasil, o mesmo que aconteceu no Haiti, que foi uma rebelião de escravos, que os escravos haitianos mataram todos os seus senhores. Eles têm medo que isso aconteça. Então, há vários tipos de abolicionistas que começam a apoiar ideias de acabar com a escravidão, né? Só que essa escravidão feita contra essa abolição feita contra a vontade dos senhores escravos, feita em cima da hora pela princesa Isabel, ela foi feita da seguinte forma: acabou a escravidão, virão imigrantes italianos e europeus ocupar o lugar dos escravos nas grandes fazendas, em São Paulo principalmente. Esses escravos que viveram naquelas terras durante 400 anos e trabalharam durante 400 anos são expulsos dessas fazendas, não tem para onde ir, não tem o que comer, não tem para onde, não tem trabalho, não são aceitos em lugar nenhum como operário, como trabalhadores, eles são obrigados a se marginalizar. Então começa... Para onde que eles vão? Eles começam a subir as montanhas que cercam as grandes cidades do Brasil, principalmente as montanhas que cercam a cidade do Rio de Janeiro, que naquela época Rio de Janeiro é a capital do Brasil, a capital do Império Brasileiro. Então havia uma cadeia de montanhas que cercavam a capital, o Rio de Janeiro, e esses ex-escravos que trabalharam durante 400 anos, não tem para onde ir, começam a subir essas montanhas e formar ali as comunidades para eles morar. É a origem das favelas do Rio de Janeiro. Tá? Eles trabalharam durante 400 anos, não receberam nada, nenhum pagamento, nenhuma terra, nada. Foram substituídos pela indústria e por imigrantes italianos, principalmente, que vieram para São Paulo trabalhar na indústria. As primeiras indústrias do Brasil pertenciam aos senhores escravos. Tanto é que algumas fábricas do Brasil tinha lá no meio da fábrica o pelourinho, que é o chamado tronco, onde se chicoteava o escravo. Aí é interessante entender que os empresários brasileiros olham para o trabalhador, até hoje, com o mesmo olhar que eles tinham para com o escravo. Isso é importante entender. E a consequência desses 400 anos de escravidão no Brasil, então, é o surgimento da periferia, da favela, a pobreza nessa periferia, nessa favela. E isso é um processo que a gente vivencia até hoje. Tá? Então é importante que vocês compreendam isso. De onde vem a favela, de onde vem a pobreza? Vem de um Brasil que é formado a partir do trabalho escravo, que esse escravo ele é descartado, ele não vai ganhar emprego porque ninguém ia dar emprego para eles, porque eles eram considerados animais e inferiores, né? Então, a única saída que eles tiveram foi a marginalidade, subir as montanhas lá do Rio de Janeiro, das grandes cidades, e a gente colhe até hoje as consequências dessa escravidão, né? Desse latifúndio, dessa meia dúzia de famílias que são donas de muita terra, de quase todas as terras do Brasil,
dessa visão curta que o empresário brasileiro desenvolveu em relação ao seu trabalhador, porque os primeiros empresários do Brasil eram os donos dos escravos, então ele olha para o trabalhador como que olhava para o escravo, né? Se vocês verem um grande empresário ali de São Paulo falar, ele vai falar, meu pai, meu avô tinha escravo, tá? Então é isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso, para aguçar o olhar de vocês, para entender o nosso passado histórico, o Brasil que a gente vive hoje, tá? Abraço.